Seja bem-vindo ao sétimo episódio do ForFisicast. E hoje, com um tema muito interessante. Se você não está em digital, você não existe? Então, mostrando em tempo real como funciona a interação com esses agentes, tá? Eu coloquei aqui que eu sou Lucas, fisioterapeuta, e perguntei se ele conseguia me ajudar com uma reabilitação de manguito rotador. Aí ele questionou se era um caso pós-cirúrgico ou conservador, qual o mecanismo, qual o tendão específico, para ele me dar uma resposta mais assertiva, e ainda comentou sobre um protocolo publicado pela JOSP, uma diretriz clínica. Eu falei que era um caso conservador de tendinopatia de manguito, ele me passou inicialmente um protocolo base baseado na pergunta que eu fiz, nos dados que eu passei, fase inicial, fase progressiva e fase avançada, me deu todas as referências, e quando eu pedi para ele detalhar, ele passou exatamente a dose de exercício baseado na irritabilidade. Então, vai chegar um determinado momento da reabilitação que o meu atleta ele não vai fazer 3 de 15. Vai ter um momento da semana que ele vai vir para a sessão e a gente vai trabalhar blocos de 4 a 5 séries de 2 a 4 repetições. Esse é o tema, essa é a pergunta. Então eu queria conversar hoje com essas duas grandes convidadas. Primeiro, Marcela, seja bem-vinda ao ForFisiocast. Marcela, fisioterapeuta, tem um estúdio de Pilates em Santos, também faz atendimentos em São Paulo, palestrante nacional e internacional, autoridade no Pilates, tanto no presencial quanto no digital, e também é parceira de algumas grandes marcas aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. De nada. E com ela, Julie Felice, fisioterapeuta também, ela que é sócia fundadora da ForFisio Pilates, que tem 2 unidades aqui na cidade de Curitiba, é referência em gestão de estúdios de pilates, inclusive tem alunos, milhares de alunos ao redor do Brasil, e também uma grande fisioterapeuta e instrutora de pilates. Seja bem-vinda, Julie, ao ForFisiocast. Obrigada pelo convite. De nada. Então, primeiro eu queria, meninas, que vocês se apresentassem um pouco mais, se caso eu tenha esquecido de algum detalhe, e falassem um pouco sobre essa jornada de vocês dentro do digital. Pode começar com você, Marcela. Bom, eu comecei no Instagram com um intuito totalmente diferente de onde eu cheguei. Eu comecei na época postando coisas de pilates já, mas na época o Instagram só tinha fotos, não tinha nem vídeo, nem nada, porque eu queria que as pessoas da minha cidade soubessem que eu trabalhava com pilates e que eu trabalhava bem, porque um dia eu queria ter o meu estúdio de pilates. Então esse era o meu intuito, ser conhecida dentro da minha cidade. Só que o rumo foi levando para outros lugares e eu fui abraçando a história. Sempre gostei de dar aula, sempre gostei de professora. Comecei como professora de balé, sou formada em balé clássico. E aí depois comecei a ministrar cursos presenciais primeiro, principalmente depois da pandemia veio o online e foi seguindo assim o caminho. Muito legal. Julie, conta um pouquinho da sua história. Então, eu comecei no digital, na verdade eu tive 2 inícios ali, ó, eu comecei com a Isabelle, minha sócia, para quem ainda não conhece, a gente começou ali fazendo um Instagram, porque a gente pretendia, entrar para esse mercado de formação de outros profissionais, mais voltados para a área técnica do pilates mesmo. Mas aí a gente trabalhava junto, ainda não tínhamos nosso estúdio, e aí começamos ali produzir um conteúdo, mas bem assim, só fotos, nessa época do só fotos, pré-pandemia. E aí acabou que eu fui morar fora do Brasil, e então a gente parou esse projeto e ficou ali um Instagram com, acho que a gente chegou a 600 seguidores. E aí voltamos a morar no Brasil, e veio o convite, né, da Beli, ela me falou que surgiu a oportunidade da gente abrir o nosso estúdio, e aí a gente retomou aquele Instagram de 600 seguidores, mas daí apagou, né, aquele conteúdo de só postar fotos, poses de pilates, poses de acro yoga na época. E aí a gente começou o nosso Instagram do estúdio de pilates, nós 2 ali,
e foi um crescimento muito rápido, né, dentro do digital, como foi também no físico. E então a gente começou postando bastante conteúdo técnico de Pilates, e depois bastante reels, né, quando vieram os reels coreografados, né, aqueles sincronizados, então isso também acredito que se tiver aí um pessoal do Pilates, pode ser que você já tenha visto. E a própria demanda dos nossos seguidores começou a levar a gente para uma outra área, que é a área da gestão. A gente postava muita coisa que a gente fazia e que a maioria das pessoas não faziam. Então aí o nosso conteúdo foi se transformando e se voltando cada vez mais para gestão, e hoje a gente ainda posta conteúdos da parte técnica do Pilates, mas o forte mesmo são os conteúdos voltados para a parte de gestão. Muito legal a história de vocês. E até voltando um pouco, eu queria que vocês falassem, perguntar primeiro para Marcela, quando que você percebeu que não estar no digital seria uma limitação para o seu crescimento? Olha, eu queria ser famosa na minha cidade, e o meio que eu encontrei foi o Instagram, na época a internet, então muito cedo eu já vi isso, porque isso foi lá em 2012, 2013, então foi bastante cedo que eu já percebi isso. E eu acho que eu senti que eu estava no caminho certo quando eu tive a primeira oportunidade por conta do Instagram. Uma empresa de equipamentos precisava de uma menina para demonstrar exercícios em um evento, e o evento ia ser em Santos, e eles queriam menos custo. Eles me acharam na internet. E eu recebi o meu primeiro convite de trabalho assim, para demonstrar exercício de pilates num evento para essa empresa. E aí eu falei: "Tô no lugar certo, tenho que continuar aqui", e aí eu comecei a levar mais a sério. É, provavelmente se não tivesse ali, talvez Não ia ter pudesse vista. aparecido uma outra pessoa e não Exatamente. ter sido você. Quem não é visto não é lembrado. E é aquele efeito cascata, né, a gente nunca sabe o que poderia ter acontecido dali em diante. Show de bola. Julie, qual foi o primeiro passo, que deu resultado de verdade dentro do digital? Foi acertar o modelo de post. Foi a gente já postava desde o início, quando a gente tomou a decisão ali do estúdio de começar a produzir conteúdo, a gente começou já com constância, a gente postava bastante, e aí a gente foi testando, né, para ver o que que ia trazer resultado. E aí quando a gente acertou o modelo naquela época, daí foi muito rápido. E isso foi há mais ou menos 4 anos atrás. E naquela época, quando você acertava ali o tipo de conteúdo, os seguidores começavam a crescer, assim, muito rapidamente, né. Menos competitividade, hoje tem muito mais gente produzindo conteúdo, já tinha bastante gente, né, se a gente falar de 10 anos atrás, aí quem começou lá naquela época tá colhendo muitos frutos, né, hoje em dia. E foi isso, foi acertar a entrega, o modelo de entrega de conteúdo. É muito legal porque eu acho que isso é o que todo mundo procura, né, a gente olha na internet, qual que é o post que dá certo para você fazer igual, e as pessoas acabam copiando muito, né. E aí até uma das questões que eu tinha deixado é como transformar a rede social em vitrine de autoridade, mas sem perder a sua autenticidade. Como que você enxerga isso, Marcela? Eu acho que você tem que colocar a sua cara. Porque você pode ter suas referências, eu tenho muitas referências, e eu procuro inclusive referências de outras áreas para poder aplicar dentro do meu, para não trazer mais do mesmo, porque quem procura pilates procura, né, muita gente, senão tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E até para você conseguir se conectar tem que colocar a sua cara e buscar referências de outras áreas, eu acho que é uma boa dica. É, eu não sei, assim, eu não sou um grande expert quanto vocês, mas eu sei que quanto mais engessado é o seu conteúdo, acho que menos entrega e menos as pessoas se conectam com você, né. Hoje, quanto mais natural, quanto menos edição, melhor. Show, legal. Já teve ali um tempo, até pouco tempo atrás, Era mais enviado. que quanto mais editado, mais cortes tivessem o conteúdo, mais entregava, né, mais dinâmico, mais criatividade, e agora já mudou. E o digital é isso, né, é muito rápido, e até o que eu falei sobre ter acertado o tipo de conteúdo, é o que funcionou lá naquela época. Funcionou e até hoje esse tipo de post funciona, mas já não é o boom que era na época quando a gente falou: "Nossa, isso aqui agora tá bombando". Todo o conteúdo que a gente postava naquele formato estourava, né, explodia, saía da bolha, trazia muitos seguidores, então isso já mudou também. É bem interessante porque, assim, nem compara a minha rede social com a de vocês, mas existe um tipo de post que eu posto que é de exercício principalmente, que é eu acho que é uma
resolver um problema que o fisioterapeuta às vezes tem, de ter às vezes um pouco de feeling sobre o exercício, sobre, progressões e regressões de exercício, que é um tema que eu gosto de falar, e realmente é um tipo de post que cai bem. Eu acho que vai um pouco na linha do que você está falando, talvez do que vocês usam nas redes sociais de vocês também. E aí, algo interessante da gente falar, assim, tem muita gente que acha que não, tem que postar muito, vou postar bastante aqui, mas eu acho que não é postar por postar, né, eu acho que, obviamente, que ter consistência é algo importante, mas além da consistência, eu acho que tem que ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de intencionalidade sobre o que você está postando, não sei se vocês concordam com isso. Não, 100%, 100%. Tem que pensar no que você vai postar, porque aquilo é que vai trazer o público que você quer. Quem é o público que você quer? Então não adianta assim: "Ah, eu quero muita gente", aí posta só besteira. Mas besteira vai vender, será? O que que você quer vender ali? Qual é o seu cartão de visita? Então tem que ter objetivo, tudo. E eu e aí, complementando isso, num outro ponto de vista, principalmente para quem está começando, você vai errar muito. Vai. E aí que vem a constância, se você não tiver muito volume de postagem, você não vai acertar o modelo, porque para acertar você vai ter que postar sempre. E é melhor errar com menos pessoas do que errar com muita gente. Então, um exemplo do meu Instagram é que eu posso postar exercícios em todos os equipamentos de pilates. O que mais vai viralizar é o barrel, é o barrel. E foi até por isso, eu já gostava muito do equipamento, que eu lancei um curso disso, porque é o modelo que funciona na minha rede, e não é o que funciona na sua. Não. Então a gente tem que encontrar o que que acontece ali na nossa rede social, o que o nosso público quer ver com a gente. Olha É. que legal. E a gente, até no primeiro momento lá, quando a gente ainda não falava de gestão, era a mesma coisa, né, que a gente produzia. Sim. E o que funcionava para Marcela, talvez não fosse funcionar para gente. É Não. muito, realmente o que funciona para você. Claro, vão ter padrões, né, coisas que estão mais em alta no momento, modelos de postagem, mas é aquilo que a gente falou no começo, trazer um modelo que está funcionando, se inspirar, porém trazer sua personalidade, Tem colocar que ser a sua pitada. né. Uhum. Se vocês pudessem elencar, assim, os principais erros que os profissionais de saúde, fisioterapeutas cometem quando eles querem entrar para o digital, quais seriam? Se é que vocês Ah, já passaram por alguém, eu se já quiserem contar algum caso, fiquem à vontade. eu acho que o perfeccionismo é o principal erro. Querer gravar muitas vezes para postar aquilo perfeito. Esse é o principal erro. Você perde tempo, porque você faz a mesma coisa muitas vezes, e não é a perfeição que a pessoa busca. A pessoa busca ver que você é como ela, que você já teve aquele trajeto, que você já teve a sua história e que se errar tá tudo bem. Então não precisa ser perfeito, mas precisa ser bem feito. É diferente uma coisa da outra. É bem interessante isso que você tá falando, porque eu me considero um pouco assim, mas eu sei que a minha perfeição é muito diferente da perfeição de vocês também. Então, por exemplo, o que pra mim pudesse ser perfeito, às vezes pra vocês falam: "Meu, é ruim o conteúdo ainda". E mesmo assim eu deixo de postar, às vezes, que eu falo: "Putz, não ficou legal, não vai ficar bom, não vou postar". Eu acho que vai muito nesse sentido também de entender Sim. que, assim, realmente, você não vai postar um conteúdo ruim, um conteúdo mal feito, né, mas eu tenho certeza que todo mundo começou no simples, com algo Com certeza. É o mesmo a oratória, o pessoal tem muita dificuldade de falar. Então eu busquei curso de oratória para melhorar a minha fala, potência de voz, entonação, não repetir as mesmas palavras, tem tudo isso. E, quando eu comecei na pandemia, o meu canal no YouTube, por exemplo, que eram aulas mais densas, eu levava 4 5 horas para gravar uma aula de meia hora. Hoje em dia, uma aula de meia hora eu levo meia hora para gravar. legal. Então, é treino também, mas, vem aquela coisa, se eu errar uma palavra, faço uma piadinha, já entra com um tom engraçado, cativa aquela pessoa, então a gente sabe conectar um erro e criar ele uma condução ali melhor para aquela história que você está tentando passar para a pessoa. Show. Entrando um pouco mais na área do negócio, do empreendedorismo, assim, eu queria até perguntar para você, Júlio, como que o digital ele pode servir não só para atrair clientes, que eu acho que também pode ser muito interessante, e aí se você quiser até falar um pouco sobre isso depois pode falar, mas também como que o profissional,
consegue se inserir no mercado através do digital? O que que é importante ele fazer? O que que é importante ou, por exemplo, quando vocês estão fazendo um processo seletivo, eu imagino que vocês entram na rede social dessas pessoas, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja onde é que essa pessoa esteja dentro das redes sociais. O que que é o principal erro ou os principais acertos que a pessoa pode cometer dentro das redes sociais? Eu vou até conectar essa pergunta com um pouco do anterior que você fez para Marcela, porque é um erro muito comum. Eu sempre falo, quando a gente fala de redes sociais, Instagram, é você se inspirar no nosso perfil para chamar cliente. Então, tem duas coisas erradas que podem acontecer. Nós duas aqui, a gente fala com profissionais, a gente produz conteúdo para outros profissionais, outros fisioterapeutas, profissionais do movimento no geral, no meu caso mais voltado para quem tem estúdio, no caso da Marcela, mais geral para instrutores no geral. E aí o nosso conteúdo é para outros profissionais, para atrair outros profissionais, que é o público que vai comprar os nossos cursos, que se interessa pelo que a gente posta, que se conecta com a gente. E aí você fala: "Nossa, eu preciso me inspirar em alguém". Vai lá, olha o nosso Instagram e produz o mesmo tipo de conteúdo. E esse tipo de conteúdo vai atrair outros profissionais. E às vezes o que a pessoa está querendo é cliente para o estúdio dela, né, ou para ela atender, que ela se ela não tem estúdio ainda, não tem uma clínica. Então esse é um erro que acontece muito, a gente vê acontecer muito, até nas nossas mentorias, acontece muito. A gente fala: "Para de quebrar a cabeça querendo produzir exercício", conteúdo de muito volume de conteúdo de exercício, né, que é normalmente o que eles olham lá e falam: "Nossa, tem que fazer esse tipo de conteúdo aqui", que dá trabalho. Pra quem não tem experiência, mais trabalho ainda, e não é o que vai trazer cliente. É necessário, mas não é essencial. Então isso é um ponto, é um erro que a gente vê muito acontecer. E qual que era a pergunta? Era em relação a você se posicionar para um dia entrar numa equipe, como se vocês olham as redes sociais dos candidatos, né, que vão entrar para a equipe. Certo. Então a gente tem que ter muito claro que a todo momento você está vendendo a sua imagem. Você pode não ter um negócio, você pode ainda nem estar formado, você está ainda na faculdade, mas a sua imagem já vai estar sendo vendida através das suas redes sociais. Por mais que o seu Instagram seja só pessoal, se ele for aberto e a gente, um profissional que está buscando ali um candidato para sua empresa, olhar ali, ele vai, por mais que tá escrito lá, é só pessoal, só tem post pessoal, não tô produzindo nada profissional, ele vai ter uma percepção sobre você. A primeira imagem que ele vai ter é o que você tem disponível em qualquer que seja a rede social, até se ele jogar lá no Google e pesquisar o que aparece sobre o seu nome, vai trazer uma percepção. Então cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Ou se você quer ter uma coisa muito para os seus amigos ali, deixo algo mais reservado, privado mesmo. Mas aí, eu já também aconselho que você não faça isso, porque você precisa mostrar a sua imagem, você precisa se divulgar. Então, é essencial que você esteja posicionado no digital. Então não adianta fugir disso, se você não tem um perfil que você quer abrir, então abra um aí, crie um novo que você vai deixar aberto para trazer uma percepção mais profissional. Uhum. Tem alguma dica, Marcela, que você deixa para porque você também tem a sua empresa, provavelmente você em alguns momentos, né, tem que buscar profissionais para a sua empresa. Tem alguma dica que você deixa para pessoas que, né, estão se formando ou, né, estão iniciando nessa carreira de fisioterapia, algo assim, para ele se posicionar e que aquilo seja minimamente atrativo ou que não seja algo, um detrator dela mesmo, né. Existe alguma dica que você gostaria de deixar para esse Eu acho que lá dentro do Instagram a gente tem, por exemplo, melhores amigos. Quer postar uma coisa mais bagunçada? Posta lá nos seus melhores amigos, faz sua bagunça, posta bebendo, brincando com seus amigos, sendo jovem, sendo feliz, que tá tudo certo, tem que ser, tem que viver. sim. Mas, no aberto, tenha uma postura. Não é que você não pode estar numa festa, não é que você não pode beber um vinho, uma cerveja, o que for. Mas cuidado, né, com esse tipo de foto, exagerado. Cuidado, às vezes, principalmente as mulheres têm a questão da vulgaridade, então tem que tomar um cuidado. Homem, se estiver muito desleixado, só regata e chinelo também não vai bem.
Então, a gente vai olhar tudo isso quando a gente vai contratar. Então procure ter um equilíbrio e uma postura para pensar no amanhã, né, no futuro. É bem interessante que cada vez que a gente está conversando aqui, eu percebo que quanto mais intencional nós formos em todas as atitudes, desde do presencial quanto do digital, isso faz muita diferença. Então, eu ser intencional de ter um Instagram que mostra algumas coisas, que eu sou um cara estudioso, que eu sou um cara correto, ou ter um Instagram, já eu sou um profissional e postar coisas que já vão para o nicho que eu quero trabalhar, que eu quero atuar futuramente, acho que também ajuda muito isso. Tá virando que quase que nossas redes sociais é quase um currículo nosso hoje em dia, né. Eu considero um currículo. Show, show. E às vezes vai ter mais peso do que o que você colocou ali no currículo. Ah, para mim tem bastante, eu penso nisso na contratação. É muito legal. E hoje em dia, acho que a Julie pode falar até um pouco melhor, aqui na Farfisio, a gente sempre tenta construir, se você tem um ambiente, né, você tem uma clínica, você tem um estúdio, você tem, né, um consultório. A gente tenta construir uma marca empregadora. E para construir uma marca empregadora, o que você posta nas redes sociais do seu espaço, acho que faz muita diferença, né. Outro erro que acontece muito e que a gente escuta muito: "Meu Deus, mas eu abro o processo seletivo e não vem ninguém". Só que ninguém conhece o seu estúdio, não sabe como é trabalhar lá dentro, o seu estúdio, sua clínica, né, que eu sei que a gente está falando bastante com fisioterapeutas. Sua clínica, não sabe como é trabalhar lá, não sabe dos valores, não sabe o que é importante, qual é a relevância do seu espaço e por que então que você acha que vai ter um monte de gente fazendo fila para trabalhar com você? Não vai. Então, a frase que a gente escuta muito quando a gente vai tratar sobre redes sociais, né, é: "Ah, mas eu não faço captação de cliente pelo Instagram, meus clientes vêm de indicação". Ok, vai vir de indicação, muita coisa vai vir de indicação mesmo. Só que o Instagram não serve só para captar clientes, ele serve também para te posicionar, para fortalecer a sua marca empregadora. É a forma que nós, pequenas empresas, temos de fortalecer a nossa marca empregadora. Grandes empresas têm sites que trabalham a marca empregadora, colocam lá tudo que tem de benefício, tem tá trabalhando naquela empresa, os benefícios, os valores, e aí constrói, né, um fortalecimento de marca empregadora. Nós não temos isso. O recurso que a gente tem são as redes sociais, para mostrar tudo isso e atrair talentos que vão é como se você estivesse conquistando um cliente, mas você está conquistando outros profissionais e criando desejo desses profissionais em fazer parte da sua equipe. Então é muito importante. O Instagram, ele é assim importante para diversas áreas, se você quer empreender ou se você só quer se posicionar bem no mercado. Então não tem como fugir. De todo lado você vai precisar estar lá. Eu falo Instagram, mas redes sociais no geral. É que o Instagram é a mais forte ainda que a gente tem. Eu acho que tudo depende do posicionamento do gestor. Se ele se torna uma autoridade, ele vai acabar conquistando uma equipe que admira ele. Então, se a sua equipe te admirar, ela vai trabalhar melhor com você, você vai conseguir treinar ela melhor, você dando mais oportunidade para sua equipe crescer junto com você, é uma parceria. Então tem que ser bom para todo mundo. Então, eu acho que falta muito o gestor pensar nisso também, que ele tem que ser a cara do negócio. E sempre eu também trago um exemplo que desde o nosso primeiro processo seletivo, que a gente não tinha lá os 100.000 seguidores que a gente tem hoje, a gente teve muitos currículos no nosso quando a gente abriu lá o processo seletivo. Porque a gente já fazia desde quando a gente tinha talvez quando a gente abriu a primeira vaga, se a gente tiver acho que talvez a gente tivesse menos de 10.000 seguidores naquela época. E mesmo assim vieram muitas pessoas, porque desde o começo a gente trabalhava a nossa imagem, mostrava o nosso estúdio, o ambiente, o que a gente valorizava, a gente dando aula, então como era a nossa técnica. E isso fez com que outros profissionais admirassem e falassem: "Nossa, eu quero trabalhar lá na Farfisa". Vou crescer com elas. É isso. Exatamente. Então não é assim só para quem tem um grande número de seguidores que isso vai fazer diferença para quem está começando também. Eu acho bem legal, porque vocês deram vários exemplos, porque você não precisa fazer tudo isso, né. Às vezes você pode usar uma dessas estratégias que elas falaram, para você se tornar uma pessoa que ou uma empresa, né, que as pessoas queiram trabalhar para você. Então a Marcela falou, por exemplo, de ser uma referência dentro da área dela, né. Então hoje
Pô, eu queria trabalhar com a Marcela, puxa, é uma referência lá, tal, ela dá aula em tudo quanto é canto, eu quero trabalhar no espaço dela, porque eu sei que eu vou me desenvolver lá dentro e eu vou me tornar um profissional melhor. Ou não, eu mostro, por exemplo, a minha estrutura, né, pode ser uma outra possibilidade de você se tornar uma empresa que atraia outros profissionais. Putz, eu tenho um espaço bonito, amplo, limpo, legal, as pessoas que vêm aqui gostam, acham bonito. Também é uma maneira, não só isso, mas também é uma maneira, enfim, assim como entre outras que elas citaram. Então isso eu acho fundamental e eu acho que a rede social ela tem essa importância, essa relevância muito grande quando você pensa no âmbito de atrair talentos para sua equipe, né. Eu queria até comentar com vocês, porque eu sei que vocês são sócias dentro de um projeto, que é o Pilates Trip, aí vocês podem falar um pouco mais sobre isso. E pelo que eu sei, o que uniu vocês foram as redes sociais. Foi. Tô certo? Aham, sim. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre esse projeto, que eu achei um projeto muito legal, muito bacana, e eu acho que é um exemplo, uma forma da gente exemplificar um case de sucesso em que a rede social atraiu pessoas de lugares totalmente diferentes para um projeto em comum que hoje está trazendo vários frutos aí. Sim. Quer começar? Quer falar? Peço. Então foi mais ou menos o seguinte, teve um evento de pilates, e nós fomos convidadas VIPs desse evento para fazer marketing do evento, como influenciadoras ali, um evento de pilates. E aí a gente criou um grupo desses influenciadores, e esse grupo devia ter 20, 30 pessoas, tinha muitas pessoas. E aí a gente falou: "Vamos sair para jantar?" Na sexta-feira, o evento começou na sexta. Saímos para jantar, nós apenas, né. O que O ficou que de ficou do Pilates Trip. É, que eram na época 6. isso. E aí depois, no sábado, a gente mandou mensagem no mesmo grupo: "Vamos sair para jantar?" Saíram as mesmas pessoas. E nesse segundo jantar a gente acabou se conectando ainda mais, por gostar muito do pilates, por trabalhar com profissionais do pilates, todas, tinham esse objetivo, e por gostar de viagens. É, começou assim: "Ó, vamos viajar juntas?" Aquela combinando ali só, todo mundo gostava de viajar, vamos, mas e se a gente fizer disso um projeto? Inclusive, para quem não sabe, esse é meu digníssimo esposo, e ele estava lá, ele foi o que foi o ponto negativo, assim, sabe, que foi trazendo ali Questionamentos. os questionamentos. Advogado do diabo. Isso. É. Será que vai dar certo? Mas e isso? Será que as pessoas vão ter interesse? Então ele foi trazendo esses pontos, assim, e a gente: "Não, vai dar certo". A marca que vai com a gente. A gente acreditou desde o primeiro minuto ali que a ideia surgiu. E hoje é, assim, muito sucesso. A gente nosso último evento foi agora no maior evento de pilates do mundo, Da América América Latina. Latina, e tinham muitas pessoas na nossa palestra. E a gente já está com o nosso próximo evento marcado, que é uma viagem internacional, onde a gente vai levar, muitas das nossas seguidoras com a gente para conhecer o Pilates em outros lugares do mundo. Porque o nosso know-how começou com a história da viagem, né. É. A gente já criou um grupo nesse dia e o grupo chamava Nova York. A gente quis começar pequeno. E aí a gente escolheu Nova York como o primeiro destino, porque foi lá o berço do pilates, o início do pilates, e a gente queria mostrar para as nossas seguidoras como era o pilates lá em Nova York. Tanto uma coisa mais contemporânea, quanto uma coisa mais clássica ali do Joseph Pilates mesmo. E aí a gente fez antes dessa viagem, para não ser tão maluca, né, Validar. a gente validou o projeto numa viagem nacional, fomos pra Urubici, na Serra Catarinense, validamos o projeto com os nossos patrocinadores e a gente partiu para Nova York, E já foi isso. para Lisboa, já fomos para Porto, Los Angeles, San Diego, e agora vai ser a primeira viagem no ano que vem para Buenos Aires com as seguidoras. E é muito interessante, eu quis contar esse case, que eu obviamente sei um pouco mais, eh, porque eu acho assim, é uma maneira muito clara de vocês conseguirem ver na prática o quanto às vezes as redes sociais e os eventos e o network, ele pode ser muito relevante dentro da prática de vocês, né. Vou citar um exemplo também da minha prática, assim, o quanto o network e conhecer as pessoas foi importante. Hoje nós somos em 5 sócios na Farfísio, sendo que dos 5 eu conheci o Rafa, que era meu calouro, e o Eduardo, que
era, né, estudou comigo na faculdade, mas o Caio e o Gabriel, eles eram profissionais que eu nunca tinha visto na vida e a gente se conheceu mais ou menos como essa história de vocês dentro de um evento científico da nossa área. Então, assim, esses eventos, sejam eles remotos, sejam eles presenciais, eles têm esse intuito também de você criar esse network, de conhecer pessoas, referências, ter o acesso a essas pessoas de alguma maneira. Hoje a internet ela possibilita que a gente tenha acesso a pessoas que antigamente a gente nunca teria, né? Eu imagino, por exemplo, que vocês tenham acesso a referências da área de vocês, que se fosse, sei lá, 10 anos atrás, dificilmente vocês conheceriam essas Eu pessoas, ficaria sabendo. nem saberiam, exatamente. Então, a gente acabou se conhecendo no evento, né, foi ficando amigo, comecei a admirar o trabalho deles, eles o meu, e a gente futuramente acabou trabalhando junto e hoje tem uma clínica. Então São 2 cases muito interessantes de falar, porque existe muita rivalidade, às vezes, entre os profissionais. E quando você se une, é tão melhor, vem com muito mais força. Hoje em dia, a gente estava comentando, né, até numa conversa hoje, que nós não somos mais conhecidas como a Julie da Farfisio ou a Marcela lá dos Barrels, nós somos conhecidas como as meninas do Pilates Drip. Ficou muito mais forte dentro dos eventos. Bom, a gente Então é o ricas, a gente chega, eles já falam: "As trippers". se é como as seguidoras chamam. e o legal disso tudo que a relevância que a internet, que a relevância que as redes sociais têm, ela é muito grande para que um projeto talvez que tinha boas perspectivas, virassem gigantes perspectivas, né. Por exemplo, o fato de vocês conseguirem levar seguidoras com vocês para fora do país, para experienciar o pilates de um outro país, para aprender como se faz em outro lugar, isso eu acho que a internet ela foi extremamente relevante para que chegasse nesse ponto. E a gente teve uma estratégia bem diferente com o perfil do Pilates Trip, eu acho interessante falar. Sim. A gente abriu o Pilates Trip como um perfil fechado. A gente queria que fosse o close friends das instrutoras de pilates que gostavam da gente. E aí, quando a gente resolveu fazer um lançamento, né, de um curso online, aí optamos por abrir para usar o tráfego pago, né, ter mais ferramentas, e acho que a gente tinha 7.000 seguidores quando a gente abriu no começo do ano, né? Foi. No começo desse ano. E a gente já tá com mais de 20.000, 27. 27.000. E cresceu muito o nosso perfil, e ele tem um engajamento, assim, surreal. E até só para finalizar esse assunto de conexões, que fique claro que como eles não se conheciam, eu e a Marcela e nenhuma das meninas que Não éramos amigas, nada. nada, a gente só sabia uma da outra pelas redes sociais, Sim. né, ali um like ali, uma conversinha, um negócio, mas nada, o negócio da Antes desse evento, talvez nem todas se seguiam ainda, né. A gente sabia de uma falar da outra e tal, mas nem é. não tinha nenhuma conexão, foi ali mesmo. Então é muito importante tanto as redes sociais como estar em eventos, e isso traz muitos benefícios e oportunidades que hoje, assim, talvez se a gente não tivesse tido aquilo, outras grandes portas não Não, estariam abertas pra exatamente, gente hoje. concordo 100%. Show, meninas. Eu queria agora pensar no futuro, né? E eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, o que que vem por aí em relação a as tendências do mundo digital na saúde e no movimento. O que que você acha, Marcela, que é uma tendência aí para o mundo digital daqui para frente? Eu acho que a tendência é antigamente eu dizia assim para os meus alunos online ou até para os meus conhecidos e amigos que pediam dica: "Quem não estiver na internet vai ficar para trás". O que eu digo hoje é: já ficou. E já ficou para trás, já está para trás. Então tem que correr atrás mesmo, é muito importante. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Quando eu vou a um restaurante, eu entro para ver as fotos dos pratos da comida. Se eu não gosto, eu não vou no restaurante. E às vezes eu nem olho o cardápio, eu já escolho pela foto, mostro para o garçom e falo: "Eu quero esse prato". Então eu acho que a gente precisa se posicionar. Não preciso ter a pretensão de ser muito grande, de ser famoso, de viralizar, mas eu tenho que ter um posicionamento. Então o futuro é esse, Presente, é né. o presente e cada vez mais importante. E uma outra pergunta aí para Julie, assim, como que você consegue equilibrar o ecossistema digital que hoje existe do Farfisio Pilates com a clínica presencial? Como que é essa Eu não consigo. Nossa, eu estava doida pra ver essa resposta. ótimo, ótimo.
Bom, é assim, é sempre buscando um equilíbrio, são muitas demandas, né. O digital, se quando você não tá no digital, você não tem noção do quanto demanda de tempo, energia, eh, disposição, tá ali De domingo a domingo. exatamente, o trabalho ele tá o tempo inteiro com você, então você precisa realmente se policiar para não estar o tempo todo trabalhando. E as demandas elas vão aumentando, quanto mais relevância você tem no digital, mais oportunidades surgem e mais projetos, né, então você precisa filtrar ali o que realmente faz sentido e colocar na balança, e o equilíbrio ele vai acontecendo de uma hora vai pesar mais pro físico, e aí eu vou dar mais atenção ao físico, uma hora vai ser o digital que vai predominar, e aí mais atenção ao digital, e reconduzir mesmo, equilibrar os pratinhos ali, ver qual é a demanda, que tá demandando que realmente está exigindo mais naquele momento, e aí buscando o equilíbrio sempre. Eu acho só complementando, agora a gente tem as inteligências artificiais, né. Inclusive, eh, essa plataforma a qual o ForPhysiocast está, tem uma inteligência artificial que são os nossos robôs aí treinados por nós aqui da Forphysio, que a gente consegue solucionar problemas dos fisioterapeutas com os pacientes de uma forma muito mais, segura ali, do ponto de vista de ter raciocínios clínicos baseado em evidências científicas, e eu acho que a inteligência artificial, ela já é uma prática muito grande na vida de vocês. Totalmente. Uhum. E eu acho que, para complementar o que vocês falaram, acho que quem não jogar esse jogo também das inteligências artificiais, acho que talvez vai ficar para trás. Quem não tá na internet já ficou, agora quem não entrar pra inteligência artificial Eu vai fui mais ficar. relutante para isso. Eu comecei a usar mais a inteligência artificial, muito influenciada pela Julie e por uma outra sócia nossa do Pilates Trip, pela Mariana. Eu não usava, mas gente, facilita tanto a nossa vida. Mas não adianta, você tem que saber fazer a pergunta certa, não adianta, você tem que ser inteligente para lidar com a inteligência artificial. Aquele negócio das pessoas: "Ai, vai substituir", não vai substituir, só vai facilitar É, quem souber. otimiza a sua vida. Eu acho que pode substituir as pessoas ruins, os profissionais. Com certeza, Mas os bons profissionais, eles só vão decolar. eles vão só ser potencializados com aquilo. Extrair o que é positivo, né, ajuda muito na produtividade, então isso tudo traz muitos benefícios. Hoje a gente usa inteligência de diversas formas para conciliar tudo isso que você citou aí da rotina, simplifica, minimiza tempo, é muito válido. Show. Pra gente ir para um fechamento, tá, eu queria fazer uma pergunta final rápida para cada uma de vocês. Qual conselho prático, pode começar com a Marcela, você daria hoje para um fisioterapeuta que quer crescer usando o digital? Constância, paciência e determinação. As pessoas querem o resultado logo, e aí elas se espelham na gente que está há muitos anos lá. Então não adianta você querer colher o último lance da escada se você não passou pelos primeiros. Então tem que ter paciência e não desistir. O resultado demora, não é rápido, É, mas ele vem. eu sei, Demora, demora. demora, tem que ser paciente e persistente. Show, Eu diria: comece. Se vo tem uma frase, né, que se você não tem vergonha do seu primeiro produto ou do seu primeiro vídeo trazendo pro digital, você começou tarde. Gente, se você buscar lá no começo os stories que a gente gravava, totalmente, assim, engessado, não sabia nem o que falar ali na câmera, e aí, foi o momento, tinha que ter começado, senão hoje não estaria como a gente faz, com mais naturalidade, sem precisar gravar 1000 vezes a mesma coisa. Então comece com o que você tem, com o celular que você tem, com os recursos que você tem e aos poucos isso vai se aprimorando. Eu sempre falo, eu passo uma vergonha quando eu falo isso, mas eu falo: "Vai lá no meu canal do YouTube e assiste a minha primeira aula", porque é mais fácil de buscar, né, é uma rede mais fácil, e depois assiste a última, aí você vai ver. Não, esses dias a gente estava fazendo uma limpa ali nos destaques, sabe, porque às vezes fica, né, uma coisa lá, eu olhei assisti um vídeo, assim, eu e a Belly falando, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que isso tá fazendo aqui ainda? Deixa eu fazer". Sim, sim. Por isso que tem que começar com menos pessoas, porque aí serra pra menos gente. legal.
Acho que para fazer um fechamento, assim, de tudo que foi falado hoje, depois se vocês quiserem, colocar mais algum ponto, acho que primeiro, não estar na internet não é mais uma opção. Segundo, ser mais intencional dentro do que você está se propondo, então, se o perfil que você criou, ele tem que ter um objetivo específico, né, eu acho que esse é um grande ponto, principalmente para aquelas pessoas que têm um Instagram empresarial, aí mais ainda, né, tem que ter um objetivo muito claro, se eu quero atrair clientes para minha empresa, se eu quero atrair outros profissionais para trabalhar dentro da minha empresa, e enfim, e a gente está sendo muito constante para que haja um crescimento e para se tornar uma referência como elas são, acho que o único jeito é ser constante e ser muito paciente, como a Marcela falou agora no final. Bom, a gente está chegando ao fim. Marcela, deixa suas redes sociais aqui pra gente e pode dar uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Bom, muito obrigada, espero que tenham tirado um insight importante. Se uma coisa vai fazer você mudar e começar, já valeu aqui pra mim. Então me sigam lá no meu Instagram, principalmente, @marcelacontursi, com 2 Ls. O pessoal deve escrever aqui pra você não errar, né. E eu tô no YouTube também, faz tempo que eu não apareço por lá, mas tem muita aula boa se você quiser fazer aulas comigo. E para os profissionais do Pilates, eu convido a vir fazer um curso comigo online ou presencial. Show. Você, Julie. Então, as minhas redes sociais são For Physio Pilates e o meu pessoal, que você não vai ver muito conteúdo por lá, mas também tá ali mais ou menos um pouquinho movimentado, que é Julie Felice. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom, assim, conversar sobre assuntos, sobre principalmente o que a gente passou na nossa trajetória. Gosta, né? É, e trazer mais conhecimento, formas de outros profissionais se desenvolverem, porque eu acredito que quando todo mundo cresce, se desenvolve, se torna melhor, o mercado como um todo é beneficiado. Então, muito obrigada. Show de bola. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Para vocês que gostaram desse conteúdo, compartilhe o conteúdo com seus amigos, mostra a plataforma ForPhysioCast, a plataforma ForPhysioPlay para ouvir os nossos conteúdos do ForPhysioCast e aguardamos vocês nos próximos episódios. Até mais.